Palpites de futebol para terça-feira, dia 26 de novembro, e eu já vou dar logo o papo. Se tu não gosta de vídeo longo, mete marcha, sai daqui que esse vídeo não é pra você, tá certo, meu parceiro? Esse vídeo aqui vou trazer pra vocês 4 jogos do Brasileirão Série A, incluindo a final num campeonato de pontos corridos, que não tem final. Eu julgo este jogo como final entre Palmeiras e Botafogo. Se é que dá pra se chamar de Botafogo, né, malandro? Eu já tô chamando de pipoca. É o pipoqueiro, é o cavalo paraguaio peidando na linguiça 2 anos seguidos. Puta que lá parola, se eu sou o John Textor, eu já meto marcha. E teremos também o UEFA Champions League com 9 jogos, incluindo Barcelona, Manchester City, Bayer Leverkusen, Inter de Milão, Milan e por assim em diante. Então já vai se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito, dá essa moral, dá essa fortalecida aí no meu trampo, tá certo? Se inscreve aqui, clica no botão inscrever-se, vamos bater os 10 mil guerreiros combatentes. E se gostar das análises, não esquece de compartilhar com os amigos, dá aquele like, aquele cutuco no joinha, aquele cutuco delícia, malandro, igual a bolacha aqui, ó, chocolícia. Da dedada delícia que o prof gosta, fortalecendo aí e deixando também uns comentários que eu leio todos e respondo todos os comentários, tá certo? Bora lá, tem Submundo, não, mas eu separei alguns joguinhos pra vocês aqui, da La Liga segunda divisão, a La Liga 2, segunda divisão espanhola, e 2 joguinhos também da segunda divisão inglesa, da Premiership, da Championship, beleza? Vamos falar então desses joguinhos não tão importantes assim, ou que não estarão tão em evidência nessa terça-feira, que são os 2 joguinhos da Championship que eu separei e o da La Liga segunda divisão, a La Liga 2. Antes, queria pedir só um favorzinho rápido. Eu preciso de um companheiro, mentira, eu preciso de 200 guerreiros combatentes para me fortalecer num outro projeto que eu tô aqui no YouTube, que é no canal Gol de Placa. É esse canal aqui, ó, Gol de Placa, malandro. Bastante conteúdo aí de futebol, fofoca, notícia, coisa linda, coisa fina. Preciso de 200 guerreiros combatentes para nós bater os 1.000 inscritos. 1.000 meu com 1.000 seu, aí fica gostosinho, né, meu parceiro? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo e vou deixar o link no primeiro comentário fixado no topo dos comentários. Posso contar contigo? Posso contar com a sua colaboração? Entra lá e se inscreve no Gol de Placa para nós chegar nos 1.000 inscritos. Então, eu conto com a tua colaboração. Fechou, meu parceiro? Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora lá! Sunderland contra West Bromwich, às 17 horas. Palpite arriscado. Eu já começo no arriscado, que comigo é assim, é pai e bola. Sabadão eu falei pra vocês, malandro. Já começa o vídeo metendo aqui, é Racing na cabeça contra o Cruzeiro. Que aqui não tem medo de pôr a cara. Hã? E agora eu vou de Sunderland contra o West Bromwich. Empate. Empate, palpite arriscado pra esse jogo. Só pra vocês terem noção do porquê eu tô falando desse empate nesse joguinho. Beleza? Dá uma ligada comigo. Vem aqui, ó. Olha os últimos 4 jogos do Sunderland. 4 empates. Ai, professor, mas desses últimos 4, 3 são fora. Foda-se! Eu não tenho bola de cristal, meu padrinho. Eu vou é pras cabeças, eu quero é arriscar nessa aqui. Dos últimos 3 em casa, 2 empates. Dos últimos 4 jogos, independente de caso fora, 4 empates. West Bromwich, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Dos últimos 8 jogos, 7 empates. Jogando fora de casa, dos últimos 4, 3 empates. Então, por isso que eu vou no empate, o palpite arriscado, beleza? Dos últimos 10 jogos entre eles, tivemos 4 empates. Dos últimos 5 na casa do Sunderland, 3 empates. Então, arriscado, tá? O que quer dizer arriscado? Que é pra você ir na maciota, não fazer loucura, beleza, meus compadres? Empate. Vamos aqui, ó. Chama esse empatezinho, Sunderland e West Bromwich, beleza? E o outro jogo, aí já não tão arriscado assim, com uma probabilidade maior, Sheffield United e Oxford United, beleza? 56% de chances de vitória do Sheffield, mas nos meus cálculos aqui, must win, desfalques, eu ajusto isso aqui para uns 62%, 62%, tá? O Sheffield, melhor mandante na competição, tá?
Cadê? Já vou falar de UEFA Champions League, Liga dos Campeões da Europa, Brasileirão. Calma aí. Sheffield United em casa. Melhor mandante junto com o Watford, tá? Tem a melhor defesa junto com o Burnley, jogando em casa. E o melhor aproveitamento junto com o Watford, 90% em casa. Já o Oxford, se eu atualizar aqui por aproveitamento, tem o segundo pior aproveitamento como visitante. Então, vitória do Sheffield é a minha sugestão. E jogo aí para escanteios também, tá? Pelo menos 8,5 cantos nessa partida. Fechou? Fechou a conta, passa a régua. Já falei dos dois joguinhos que eu tinha separado na Championship. E agora na segunda divisão, La Liga 2, Almeria e Córdoba, tá? Gosto aqui do Almeria ou empate. Almeria ou empate, tá? E mais de 0 gols do Almeria no jogo. Um Almeria empate anula, tá? Esse 50% aqui, nos meus reajustes de cálculo, sobe aí para uns 54%. Então, praticamente, metade de chance de ganhar, metade de chance de não ganhar. Eu vou no empate anula aqui, um dupla chance com mais de 0 gols, Almeria e Córdoba. Fechou? Agora bora pro que todo mundo tá esperando. E rufem os tambores! Eu falei de rufem os tambores, já lembrei daquele jacaré no pica-pau lá fazendo o batuque. Vamos de UEFA Champions League, depois vamos de Brasileirão Série A. Provavelmente estarei no camarote na partida entre Palmeiras e Botafogo às 9h30. Acompanhe tudo no meu Instagram, La Casa de Tips. Já me segue no Instagram? Não? Segue aí, dá essa moral, La Casa de Tips. Acompanha o meu trampo por lá. Tá certo? Bora então, rapaziada. O que eu ia fazer? UEFA Champions League. Slovan Bratislava e Milan. Para esse primeiro joguinho aqui, a minha sugestão é vitória do Milan, meus parceiros. Milan para vencer o jogo e acredito na vitória do Milan por pelo menos 2 gols de diferença. Um 2-0, um 3-0, um 3-1. Acredito numa vitória do Milan por pelo menos 2 gols de diferença. Então o que eu gosto nesse jogo? Vitória do Milan e mais de 1,5 gols do Milan na partida. Essas são minhas prioridades. Vitória do Milan e mais de 1,5 gols do Milan na partida. Os outros secundários, gol no primeiro tempo e mais de 2,5 gols na partida. Então meu foco principal, vitória do Milan e Milan para marcar pelo menos 2 gols ali, acompanhando também, vendo como que vai estar o padrão do jogo e acompanhando o balanço das odds, gol no primeiro tempo e mais de 2,5 gols na partida. Fechou? Sparta Praga e Atlético de Madrid. Gosto aqui do Atlético de Madrid para marcar gol. Meu foco principal é no Atlético de Madrid para marcar gol na partida e um dupla chance ou um empate anula a favor do Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid sair atrás do placar, eu gosto muito do quê? Um dupla chance a favor do Atlético de Madrid. Tá? Se demorar a sair gol do Atlético de Madrid na partida, gosto do Atlético de Madrid para marcar gol. Um foco que não será o principal, mas eu vou ficar de olho, é o mais de 1,5 gols. Tá certo? Joguinho para mim aí para 2-1 Atlético de Madrid. Porém, também um placar plausível para mim é um 2-0 ou um 1-0. Que já não estaria tão bom pro mais de 1,5 gols. Tá bom? Falamos dos 2 primeiros jogos. São 9 jogos da UEFA Champions League. E eu já falei dos 2 primeiros. Que são os 2 jogos mais cedo. E agora, que não é o Edir. Eu tinha que fazer essa piada. Entendeu, Edir? Mais cedo? Não entendeu? Barcelona e Brest. Meus parceiros, vitória do Barcelona. Barcelona para vencer o jogo. Gol no primeiro tempo, mais de 0,5 gols HT. Mais de 2,5 gols no jogo. E Barcelona para marcar pelo menos 2 gols. Então, marcha, papel e caneta, anotação, ticaracatica. Hoje não é dia 22, é dia 26, aqui ó. 26. Marcha. Barcelona para vencer. Gol no primeiro tempo, mais de 2,5 gols na partida. Barcelona aí para marcar pelo menos 2 gols. Gosto também, assim como eu falei do jogo do Milan vencer por pelo menos 2 gols de diferença, para mim também é plausível aqui. Barcelona vencer por 2 gols de diferença. 2-0,
3-0, 3-1, possíveis placares exatos para este duelo, tá? Bayer Leverkusen e Salzburg. Vitória do Bayer Leverkusen. Casa para vencer o jogo. Vitória do time alemão. Show? E também gosto do time alemão para marcar pelo menos 2 gols na partida, mais de 1,5 gols. Quais serão minhas prioridades? Vitória do Leverkusen e mais de 1,5 gols da partida ou mais de 1,5 gols do Leverkusen. Beleza? O que eu vou ficar de olho em segundo plano? Mais de 2,5 gols na partida. Possíveis placares exatos para mim aqui. 3-0, 2-1, 3-1. 4 gols já do Leverkusen, não sei. Quem sabe um 4-0, um 4-1. Mas pra mim, joguinho aí também pro Leverkusen vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Fechou? Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Talvez o jogo mais interessante aí, em termos de duas equipes do topo ali, do futebol mundial. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Pego a vitória seca no pelo do Bayern de Munique? Não. Acredito que o Bayern de Munique vença o jogo? Acredito. Então tem uma total diferença entre eu acreditar no que pode acontecer no jogo com eu pegar aquela bet. Por quê? Eu tenho que ver se a odds que a casa de aposta tá me oferecendo, se vale a pena, se é interessante. Nesse momento que eu tô gravando, tá por volta ali de 1,50, 1,55 a vitória do Bayern de Munique. Eu não pego. Eu pegaria essa vitória, deixa eu só fazer o cálculo rápido aqui, com a odds mínima de 1,80 do Bayern de Munique para vencer a partida. No mínimo 1,80. Ele tá pagando 1,50, 1,55. Pré-jogo não vou pegar. Apesar de eu acreditar na vitória do Bayern de Munique, ou pelo menos que o Bayern de Munique não perca, tá? Então vamos lá. Minhas prioridades para esse jogo. Mais de 1,5 gols na partida. Mais de 1,5 gols na partida. E Bayern de Munique para marcar gol. Bayern de Munique para marcar gol. Essas são minhas prioridades nesse jogo. Gosto, se o Bayern de Munique sair atrás do placar, de uma dupla chance a favor do Bayern de Munique, de um empate anula a favor do Bayern de Munique. Fechou? Sugestão de placar exato aqui, 2-0, 2-1 pro Bayern de Munique. Fechou? Inter de Milão e Leipzig. Você tá no meu canal gratuito do Telegram? Desculpa parar o vídeo aqui pra falar isso. Tu não tá, meus parceiros? Porra, meu. Na descrição do vídeo aqui, tirando o primeiro link, que é o link do canal Gol de Placa, que inclusive, lembrando você, 200 guerreiros para nós bater 1.000 inscritos lá, conto com a sua inscrição, link tá na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, mas também se você descer um pouquinho mais na descrição, vai ter o link do meu canal gratuito do Telegram. Nessa segunda-feira eu mandei 2 entradas. 2 entradas, 2 greens, menos de 10.5 chutes a gol no jogo do Newcastle contra o West Ham e mais de 10.5 finalizações do Udinese, da Udinese contra o Empoli. Bateu 2 entradas, 2 greens, segunda-feira, entramos ali na semana, apesar da semana começar no domingo, entramos ali da melhor forma, 100%, fechou? Então te convido a conhecer meu canal gratuito do Telegram se você ainda não faz parte, tá? Inter de Milão e Leipzig, não tem por onde fugir, eu não vou peidar na linguiça, eu não vou arregar, é vitória da Inter de Milão, Internazionale de Milano, que só não ganhou a estreia contra o City, que foi aquele empate 0-0, depois tá 100% depois disso. E o Leipzig tá 100% também. 100% no fumo, no nabo. 4 jogos, 4 derrotas. Malandro. Os homens não perdeu, não ganhou ainda, nem empatou. 0 pontinhos. Ruim a vida do Leipzig, hein? Vitória da Inter de Milão sem pestanejar. Joguinho pra mim pra 2, 3-0, 2-1, 3-1, tá? Então prioridades nessa partida. Vitória da Inter de Milão e mais de 1,5 gols. Show? Vitória da Inter de Milão e mais de 1,5 gols. O que eu vou acompanhar ali em segundo plano? O mais de 2,5 gols da partida. Fechou? Manchester City e Feyenoord. Manchester City, que desde que virou essa potência, o Manchester City, eu não me lembro de ter visto isso, tá? 5 derrotas seguidas do Manchester City. Tomou pau do Tottenham 2 vezes, tomou um 4-0 e tomou um 2-1. Perdeu do Brighton de virada por 2-1, perdeu do Bournemouth e perdeu do Sporting com um show do Gyökeres. Só que assim, primeiro, nunca vi 5 derrotas seguidas do City desde que virou a potência.
Só que se você for parar para pensar, desses 5 jogos, 4 foram fora de casa, né? 4 foram fora de casa. Na Champions League, estreou com empate 0-0 contra o Inter, contra a Inter de Milão, e tomou 4-1 do Sporting agora. Só tem 2 vitórias em 4 jogos. Então, assim, tem que vencer esse jogo. É vencer ou vencer. Mas vem de 5 derrotas seguidas. Pega um Feyenoord que perdeu do Salzburg, ganhou do Benfica, ganhou do Girona e perdeu do Leverkusen. Pra mim, só o Leverkusen aqui não se iguala, mas chega próximo da qualidade do time do Manchester City. Então, assim, tomou 4-0 do Leverkusen em casa. Tomou 4 do Leverkusen, 2 do Girona e 3 do Salzburg. Então não tem pra onde fugir. Pra mim é jogo pra vitória do Manchester City. Minhas prioridades nesse jogo: vitória do City, gol no primeiro tempo, mais de 0.5 HT. E gosto também do mais de 2 gols e meio da partida, tá? Vitória do City, gol HT, mais de 2 gols e meio na partida, tá? Pra mim, jogo pra muitos gols. Placar exato? Deixa um leque vasto pra vocês aí, mas que no placar exato o City faça pelo menos 2 gols. Seja 2, 3 ou 4 gols, tá? E acredito, inclusive, que por essa sequência aí de 5 derrotas do City, o Feyenoord possa até estar brocando um golzinho. Mas aí vamos ter que ver no ao vivo qual que vai ser a postura do Feyenoord, tá bom? Mais 2 joguinhos antes da gente partir pro Campeonato Brasileiro Série A. Sporting e Arsenal, às 5 horas. Aqui eu tenho um palpite arriscado. Empate, tá? Empate é a minha sugestão arriscada para Sporting e Arsenal. Empate. Sporting e Arsenal. Qual o placar, professor, para empate? 1-1 ou 2-2, tá? Empate com gols. Young Boys e Atalanta. Young Boys 100% também. 100% fumo, assim como o Leipzig. 4 jogos, 4 derrotas. Pega uma Atalanta que teve 2 0-0 e que venceu o Stuttgart por 2-0 e o Shakhtar por 3-0. Então, fora de casa, a Atalanta tá 100%. 2 jogos, 2 vitórias. Em casa, tá 100% no 0-0. 0-0 contra o Arsenal e 0-0 contra o Celtic. Pra mim, é jogo pra vitória da Atalanta aqui, tá? Prioridades minhas nessa partida: vitória da Atalanta e mais de 1 gol e meio do jogo. O que eu vou levar como secundário é o mais de 2 gols e meio na partida, tá? Joguinho pra mim pra 2-0, 3-0 Atalanta, 2-1, 3-1 Atalanta, tá bom? Fechou a conta e passou a régua na UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa? Agora a gente vai finalizar o vídeo com a dupla do dia, o bilhete pronto, e com os jogos do Campeonato Brasileiro Série A. Como o bilhete pronto, a dupla do dia, é da UEFA Champions League, eu já vou pôr na tela. Tá aí na sua tela. Agora sim, tá na sua tela aí a dupla do dia, o bilhete pronto, que é Barcelona e Brest, mais de 2 gols e meio, tá? Mais de 2 gols e meio no jogo do Barça contra o Brest. E City para marcar pelo menos 2 golzinhos no Feyenoord, mais de 1 gol e meio do time do Guardiola, do City na partida. Então um é mais de 2 gols e meio no jogo, independente das equipes, e o outro é mais de 1 gol e meio do time da casa, que nesse caso o City. Então a partida pode terminar 2-0 ou 20-50. O City precisa marcar 2 golzinhos, pelo menos odds 1.66 na nossa dupla do dia, no nosso bilhete pronto da UEFA Champions League, que é o bilhete pronto oficial do vídeo dessa terça-feira, tá? Agora bora pro Campeonato Brasileiro Série A, começando com o Fluminense e Criciúma. Eu já tenho uma bet criada para esse jogo, tá? Qual que é a bet? Fluminense ou empate, tá? Vou mostrar para vocês por quê. Tá com uma odd 1,57, tá? Essa criada. Fluminense ou empate. Fluminense em casa só perdeu 4 jogos, que foi pro Botafogo, Vitória, Flamengo e Atlético Goianiense. E o Criciúma, que fora de casa só venceu 4 jogos. Grêmio, Juventude, Atlético Goianiense e Vasco. As duas equipes estão lutando contra o rebaixamento. O Criciúma tá dentro da zona e o Fluminense tá fora da zona por uma posição, um ponto. Fluminense, eu acredito até que o Fluminense tenha tudo para sair vitorioso nessa partida. Mas vamos, entre aspas, na segurança. Dupla chance a favor do Fluminense, ou seja, Fluminense ou empate.
Fluminense para marcar gol, mais de 0 gols do Flusão no jogo. Haja visto que o Criciúma tomou gol de todo mundo, exceto do Vasco. Que foi, inclusive, esse jogo aqui foi... Você vai lembrar desse jogo aqui, com certeza, se você aposta no Campeonato Brasileiro desde o começo do campeonato, você vai lembrar desse 4-0 aqui, surpreendente do Vasco, do Criciúma em cima do Vasco. Tá com o show do Bolacier. Então, o resto dos jogos, o Criciúma tomou gol em todos. Então, o Fluminense é um empate, mais de 0 gols. E aí eu gosto de colocar esses escanteios aqui, ó. Primeiro tempo, escanteios. Fluminense em casa tem uma média de 2,3 escanteios marcados no primeiro tempo. E o Criciúma fora de casa tem uma média de 3,2 escanteios sofridos no primeiro tempo fora de casa. Em 76% dos jogos do Fluminense em casa, ele marcou pelo menos 2 cantos no HT. Já o Criciúma sofreu em média nos primeiros tempos fora de casa. Em média não, desculpa. Ele sofreu em 94% dos jogos, tá? Dos últimos 6 jogos do Fluminense em casa, ele só não marcou 2 cantos ou mais no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. O Criciúma, dos últimos 6 jogos fora de casa, o que ele menos tomou foi 2 do Grêmio e tomou 3, 4, 5 das demais equipes. Então, Fluminense é um empate, mais de 0 gols e mais de 1 escanteio no primeiro tempo para o Fluminense, dá uma odd de 1,57 nessa bet criada para Fluminense e Criciúma. Beleza? Outro jogo que eu tenho uma bet criada é Fortaleza e Flamengo, que tá com uma odds 1,53, tá? Nesse momento. Mesma coisa do Fluminense agora na questão de escanteios, tá? Vou mostrar pra vocês. Fluminense em casa. No primeiro tempo tem uma média de cantos marcados de 2,9. O Flamengo fora de casa tem uma média de cantos sofridos nos primeiros tempos de 2,5. Fortaleza, em 82% dos jogos em casa, marcou pelo menos 2 cantos no primeiro tempo. Mesma porcentagem do Flamengo sofrendo cantos fora de casa no primeiro tempo, 82%. Fortaleza, dos últimos 6 jogos, em todos ele em casa, marcou pelo menos 2 cantos no HT. E o Flamengo, dos últimos 6, em 5, ele sofreu pelo menos 2 cantos no HT, tá? Então, Fortaleza, mais de 1 canto no primeiro tempo. E junto com mais de 0 gols na partida, o over 0 gols da partida, tá? O Flamengo só teve um 0-0, que foi contra o Palmeiras, jogando fora de casa. E o Fortaleza, em casa, não teve nenhum 0-0. Então eu acredito em pelo menos 1 gol nessa partida, mais de 0 gols. E acredito pela boa média, pela boa porcentagem, tanto do Fortaleza em casa marcando, quanto do Flamengo fora sofrendo, que tenhamos pelo menos 2 cantos do Fortaleza no primeiro tempo do jogo. No primeiro tempo, a favor do Fortaleza, mais de 1,5 gol. Fechou da mods 1,53 nessa criada. Esse jogo aqui eu vou peidar na linguiça, tá? Vou ficar de fora. Por quê? Juventude fora de casa, não gosto do desempenho da equipe. Dentro de casa eu até gosto, fora de casa não gosto. E o Galo, deixa eu mostrar pra vocês a sequência de jogos do Galo. Ele vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vencer no Brasileirão. E agora tá só pensando na final da Libertadores, que vai ser no final de semana contra o Botafogo. Então a prioridade do Atlético Mineiro nessa semana não é o Brasileiro, é a Libertadores. Então pode estar, com certeza não vai jogar com o titular e tem que ver qual que vai ser a mentalidade, a cabeça dos jogadores que estarão em campo para ver, porra, será que eu consigo uma vaguinha na final, ou então, poxa, não vou me machucar para que, caso seja necessário a minha presença na final, seja no segundo tempo, ou seja começando como titular, eu não esteja lesionado. E o Juventude fora de casa, como eu disse para vocês, eu não gosto do desempenho, é uma bosta, para falar a verdade. Só ganhou do Atlético Paranaense, um lixo, com todo respeito à torcida jaconeira, tá? O Juventude fora de casa tem o mesmo desempenho do Atlético Goianiense. Uma porcaria, 17% de aproveitamento. Então, assim, um jogo que, pré-jogo, eu prefiro ficar de fora e não forçar nada aqui pra falar pra vocês que eu só mandei uma bet, tá? Agora, a final de um campeonato de pontos corridos, onde não tem final. Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Os dois estão empatados em número de pontos, graças a um gol contra no final do jogo do Botafogo contra o Vitória. Botafogo, quando pega equipes fechadas, não tem repertório. Fica muito feio ver o Botafogo jogar contra equipes muito fechadas. E as duas equipes com 70 pontos e o Palmeiras nos critérios de desempate tem uma vitória a mais, passou o Botafogo. E agora é a final, é o jogo da vida.
pro Botafogo. Pro Palmeiras nem é tanto jogo da vida. Se empatar pro Palmeiras, tá filé do boi. Filé do boi, porque o Botafogo depois pega Internacional de Porto Alegre, se não me falha a memória, e São Paulo. O Palmeiras pega o Fluminense na última rodada, lutando pra não cair. Não sei, de cabeça eu não lembro quem é o próximo jogo do Palmeiras, tá? Então assim, pro Palmeiras, o empate é bom. E a vitória é excelente. Pro Botafogo, o empate é péssimo. Não, péssimo seria a derrota. Mas o empate é ruim. Pro Botafogo só interessa a vitória. Então assim, eu estarei, muito provavelmente, acompanha eu no Instagram, La Casa de Tips, muito provavelmente estarei presente nesse jogo nos camarotes, tá? E o que eu gosto desse jogo aqui? Eu não vejo o Palmeiras perdendo, tá? Não vejo o Palmeiras sendo derrotado. E a depender do minuto que sair o primeiro gol, se demorar a sair o primeiro gol, creio que vai se... Né? É óbvio, né? Eu falo, se demorar pra sair o primeiro gol, a tendência é de um jogo de poucos gols. É óbvio. Mas se o Palmeiras fizer um gol rápido, o Botafogo vai ter que se arreganhar e aí pode entrar o saco no jogo. Se o Botafogo fizer o primeiro gol rápido, o Palmeiras vai ter que se lançar e pode marcar como pode sofrer também. Então assim, é um jogo muito de ao vivo. Eu vou mandar uma bet exclusiva pra vocês no meu Instagram, La Casa de Tips. Me segue lá, é o perfil oficial, tenho verificado, somos mais de 200 mil, então não tem como você confundir qual que é o meu perfil. É o meu rosto na foto de perfil, tá? Com a camisa do Atlético de Madrid, um jogo de Champions League. Mais de 200 mil seguidores lá. Me acompanha lá, que eu vou postar uma bet exclusiva para vocês, para esse jogo, onde muito provavelmente estarei presente nas tribunas, nos camarotes do Allianz Parque. Fechou? Instagram, La Casa de Tips, entra lá, me segue, ativa as notificações do Instagram também, tá? E, bom, falamos de UEFA Champions League, falamos de Campeonato Brasileiro Série A, e eu já passei o bilhete pronto, a dupla do dia de terça-feira. Você que vem só pro final do vídeo para pegar o bilhete pronto, a dupla do dia, mamou gostoso, porque você vai ter que, se você quiser, você pode ir embora, que se foda, pode ir para outro vídeo, caguei. Agora, se você realmente quiser pegar o bilhete pronto, analisado, vocês que acompanham o meu trabalho sabem da qualidade, vai ter que assistir o vídeo. Fechou? Antes de sair, não esquece, se inscreve no canal, dá essa moral. É muito importante pra mim você se inscrever aqui no canal. O segundo canal, nosso canal oficial, tem 221 mil. E esse aqui a gente tá levando agora, tentando chegar em 10 mil inscritos. Então se inscreve aqui nesse canal, dá essa moral, dá essa fortalecida. Ativa o sino das notificações pra não perder nenhum dos meus vídeos. Dá o like, dá o joinha, dá o cutuco. E, né, compartilha com os amigos se puder e dá uma comentada aí também. Lembrem-se, nem só de greens vive o homem. Jogue com responsabilidade. Apostas esportivas apenas para maiores de 18 anos. Tamo junto, rapaziada. Bela. Tchau.